Você sabe o que é o Conselho Tutelar? Como ele foi criado? O que é e o que não é função de um conselheiro tutelar? Então, eu convido você para assistir esse vídeo até o final, se quiser e puder. Então, vamos lá. O que é o Conselho Tutelar? Bom, aqui eu vou trazer uma definição mais técnica. De acordo com o artigo 131 da Lei 8.069 de 1990, que é a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, não cabe ao Conselho Tutelar estabelecer qualquer sanção para forçar o cumprimento de suas decisões. Ao conselheiro tutelar, ao conselho tutelar, cabe zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente aplicado por lei. Como órgão permanente, o conselho tutelar ele não pode ser desfeito ou extinto pela vontade de um governante. Não é possível, portanto, deixar de existir. O conselho tutelar é composto por 5 membros eleitos pela comunidade para acompanharem as crianças e os adolescentes e decidirem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O conselho, ele goza de autonomia funcional, não tendo nenhuma relação de subordinação com qualquer órgão do Estado. Bom, mas se para ser conselheiro tutelar, o que é preciso? A pessoa deve ter mais de 21 anos, residir no município e reconhecida idoneidade moral. Mas cada município pode criar outras exigências para a candidatura a conselheiro, como Carteira Nacional de Habilitação ou nível superior. Mas aí vem uma pergunta: para que serve o Conselho Tutelar? Quais são as atribuições segundo a lei? Bom, então vamos lá. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, parágrafo 1 a 7. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7. Cabe ainda ao Conselho Tutelar promover a execução de suas decisões, podendo encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar uma medida adequada pela autoridade judiciária, dentre as que não tenham sido aplicadas lá no artigo 101, do parágrafo 4 a 6, para o adolescente autor do ato infracional. Expedir notificações, requerer certidões de nascimento e óbito de criança ou adolescente, quando necessário. Ainda é função do conselheiro tutelar avaliar o poder executivo local na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimentos aos direitos da criança e do adolescente. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Zelar pelo bem-estar de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar deve ser chamado quando crianças e adolescentes estão em risco social, psicológico, físico ou moral, imposto por seus pais ou cuidadores ou qualquer outra pessoa. Casos de maltratos, violência física ou sexual e abandono devem ser imediatamente denunciados ao Conselho Tutelar. Acompanhar e fiscalizar as entidades de abrigo. O Conselho Tutelar também atua em estreita conexão com as entidades que acolhem crianças e adolescentes destituídos do poder familiar, zelando assim para que sejam bem tratados e tenham seus direitos
preservados. Cabe ainda acompanhar a ação policial em atos infracionais. O conselheiro tutelar é chamado quando a polícia aborda adolescentes cometendo crimes, ou seja, atos contra a lei. A função do conselheiro, neste caso, é zelar para que o infrator tenha seus direitos resguardados e seja tratado pela polícia de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, ainda é atribuição do conselheiro tutelar acompanhar a evasão escolar. É direito da criança frequentar a escola. Por isso, mensalmente, as escolas devem encaminhar ao conselho tutelar uma listagem com alunos que estão com excesso de faltas. E o conselho tutelar procura a família e verifica as causas da evasão. Adverte quando for o caso ou encaminha para os serviços públicos nas situações onde alguma necessidade da família esteja comprometendo a frequência às aulas. O conselheiro também acompanha o pré-natal em casos onde a gestante não está realizando o acompanhamento pré-natal. O conselho tutelar ele é informado para que verifique as causas e faça o devido acompanhamento. Por vezes, a gestante está aí em condições de risco social, é adolescente, moradora de rua ou tem problemas psicológicos. Por isso, o conselho tutelar precisa atuar para resguardar o direito à vida do bebê que ainda vai nascer. Ainda é atribuição acompanhar crianças e adolescentes em emergências hospitalares, quando crianças e adolescentes dão entrada na UPA ou hospital e estão desacompanhadas. O conselho tutelar é acionado e acompanha este paciente até que um responsável compareça e assuma a responsabilidade pela criança ou adolescente. Bom, nós vimos aqui as atribuições do conselho tutelar, mas o que de fato um conselheiro tutelar, não tem como atribuição? O que ele não faz? Então, vamos lá. Se você não sabe, preste atenção aí, olha. Não é atribuição do conselho tutelar procurar crianças desaparecidas, perdidas. O conselho tutelar não tem essa atribuição, e muito menos os meios para realizar buscas. Neste caso, os pais devem procurar imediatamente a polícia. Bom, não cabe também ao conselho tutelar, não é função averiguar criança ou adolescentes em locais públicos. Também não cabe ao conselho tutelar intermediar conflitos. Muitas vezes, os conselheiros recebem ligações ou mesmo visitas de pais, professores, educadores que não aguentam mais o comportamento de um adolescente. Então, eles querem aí que o conselheiro faça a mediação entre eles e, de preferência, enquadre o adolescente. Bom, essa tarefa não pertence ao conselho tutelar, ao conselheiro tutelar. Para isso, pode-se pedir ajuda a um psicólogo, a um assistente social, a um educador ou outro profissional capacitado. O conselho tutelar pode orientar nesse sentido e ajudar pais e educadores na busca deste mediador. Também não cabe ao conselho tutelar fiscalizar a venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de idade. Não é tarefa do conselheiro fiscalizar bares, eventos, festas, lanchonetes, restaurantes que estejam comercializando bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Quando isso estiver acontecendo, a polícia deverá ser chamada. Bom, como podemos observar, o conselheiro tutelar desempenha um papel de extrema responsabilidade na proteção de crianças. Por isso, é importante, muito importante, participar das eleições para conselheiros tutelares. Mas se faz necessário entender o que é o conselho tutelar, as suas atribuições, e ao escolher a pessoa que irá ocupar esse espaço, procurar saber do seu comprometimento com as causas da infância e com o estatuto da criança e do adolescente. Lembrando aqui
que votar não é apenas apertar uma tecla no dia da votação, mas requer, para além disso, a nossa consciência enquanto sujeitos políticos. Ou seja, devemos estar atentos e vigilantes no cumprimento das atribuições do Conselho Tutelar. Lembrando que essa vigilância é necessária também para os agentes políticos que ocupam os cargos no Legislativo, Executivo e Judiciário. Bom, eu espero que esse vídeo possa contribuir de alguma forma para você. E te convido, mais uma vez, para tomar consciência do seu papel enquanto sujeito político. Um abraço e até um próximo vídeo.